Quando os primeiros leitores de João leram este, que para nós é o capítulo 8, quando eles ouviram que trombetas seriam tocadas, alguma coisa muito importante estava para acontecer e não era boa. Especialmente aqueles que não eram cristãos, por mais que não tivessem o contexto da linguagem do templo, da linguagem do Antigo Testamento, que é tão importante para entender o que está escrito em Apocalipse, mas qualquer cidadão do primeiro século, quando ouvia que trombetas seriam tocadas, parava. Alguma coisa muito importante vai acontecer. Ou um grande movimento militar vai acontecer, ou um monarca vai entrar. Nós usamos trombetas hoje no dia do casamento. E aí você fala, mas pastor, isso é anunciação de calamidade? Não, porque as trombetas também eram anunciadas para apresentar, para introduzir um momento muito especial, um momento extraordinário, um momento singular. Então trombeta não é só anunciação de calamidade, trombeta é usada também para introduzir um momento que merece a atenção de todos. E então quem lê este texto do capítulo 8 deve lembrar disso. E isso é uma imagem que todo mundo conhece, inclusive os que não são crentes. Como a perspectiva da visão destas 7 trombetas leva em consideração o que vai acontecer com o ímpio, a imagem que é usada para introduzir não é aquela linguagem de selo, que é uma coisa que é mais interpretada por nós cristãos, mas é a imagem de uma trombeta, e todo mundo sabe que quando uma trombeta toca, é para parar. Que ou uma coisa terrível vai acontecer, ou alguém muito importante vai aparecer, ou um momento extraordinário vai começar. É interessante que naqueles lugares onde há risco de tsunamis, existem cornetas que são colocadas em lugares estratégicos, e quando os pesquisadores, quando os cientistas preveem que vai acontecer alguma coisa, essas buzinas tocam para que as pessoas saiam. É um toque de recolher, é um toque de fuga, é um toque para que as pessoas fiquem em alerta. Então, a primeira lição para nós é, quando nós lemos o capítulo 8, a mensagem do capítulo 8 é um alerta. É um alerta principalmente para aqueles que ainda não se renderam a Cristo Jesus, porque é a anunciação do que Deus pretende fazer com os homens não selados. Se os 7 selos falam do que Deus faz para guardar, para resguardar, para garantir o futuro da igreja, as 7 trombetas mostram o que Deus fará para vingar o seu filho e a sua igreja. Ok? Então esta é a ideia. Vejamos então o texto. Esses aspectos são importantes, introdutórios, para nós compreendermos a mensagem que está sendo dita. Ainda a título de introdução, quando nós olhamos para esse texto, é interessante notar que estas sessões, como nós tivemos dos candeeiros, como nós tivemos dos selos, como nós vamos ter agora das trombetas, elas são paralelas. Não esqueçam isso, porque a maioria de nós quer ler Apocalipse como se nós estivéssemos lendo uma história com começo, meio e fim, e então a gente quer interpretar capítulo por capítulo como se fosse uma sucessão. Isso causa confusão. Não é sucessão, são histórias. É a mesma história sobre perspectivas diferentes. Então elas são paralelas. É o mesmo período sendo contado paralelamente com óticas diferentes. Eu preciso considerar isso. O 6º selo, ele falou sobre catástrofes. Lembram do 6º selo? O 6º selo fala sobre o Senhor desenrolando os céus. O Senhor fala sobre os poderes da terra sendo desfeitos. E então o 6º selo anunciou calamidade. O capítulo 6, versículo 17, a partir dele até o capítulo 7, nós enxergamos isso, vimos essa anunciação catastrófica debaixo do governo de Deus. Da mesma maneira como nós vamos olhar aqui, o 7º selo vai anunciar a vinda do fim. E então o modelo é o mesmo. Nós começamos das primeiras manifestações da ira de Deus, culminando lá no 7º selo com o fim, com a conclusão dessa história, especialmente do castigo. E então nós temos aí, do versículo 1 ao versículo 5, nós temos a primeira parte deste texto, que fala sobre um silêncio no céu. E depois nós temos o versículo 6
ainda introdutório para as trombetas, nós temos o versículo 6, uma preparação para que essas trombetas sejam tocadas. Então hoje nós vamos ficar com essas duas partes aí iniciais, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 6. A primeira parte é: antes das trombetas tocarem, houve silêncio e súplicas no céu. O que está acontecendo? O silêncio no céu pode representar duas verdades. Duas questões podem fazer com que o céu silencie. Lembra que a Bíblia inteira relata, todas as vezes que a Bíblia faz menção ao céu, a menção é um lugar de júbilo, é um lugar de alegria, é um lugar onde os querubins, os serafins cantam sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor. É um lugar de adoração e de júbilo a Deus, e não é esmorecido, não é triste, é júbilo, é alegria, é um lugar de festa e de celebração da majestade de Deus. Mas esse texto do capítulo 8 aqui fala que houve silêncio. Ele diz aqui um silêncio de cerca de meia hora. Nós já aprendemos que nós não devemos tentar interpretar literalmente essas questões de tempo citadas por João. Então o ponto aqui importante não é quanto tempo é essa meia hora aqui de Apocalipse, mas o ponto importante para nós é que em algum momento dentro da nossa história cessa a música no céu, cessa o júbilo, e há um grande silêncio. O que está acontecendo no céu? Por que o céu está em silêncio? Há pelo menos dentro das escrituras dois motivos que podem explicar por que há silêncio no céu. Primeiro, o silêncio no céu pode ser resultado do clamor e das orações dos crentes. As necessidades dos santos significam muito mais para Deus do que a música celeste. Eu vou repetir isso. As necessidades dos santos, dos cristãos, dos filhos de Deus, são muito mais importantes para o seu Deus do que a música. E é fácil descobrir o porquê disso. Nós somos pais, a grande maioria aqui é pai, e sabe muito bem, é gostoso ouvir música, mas quando um filho nosso pede alguma coisa, quando um filho nosso chega chorando, a música cai para segundo plano, porque algo importante está acontecendo. O meu filho precisa da minha ajuda. Por que há silêncio no céu? Porque o povo de Deus está clamando por socorro, porque o povo de Deus pede ajuda. Essa é a primeira informação que nós podemos ter a respeito disso. E o capítulo 8, nesses primeiros 6 versículos, fala a respeito disso. Fala que as orações do povo de Deus são levadas diante do Senhor. Agora imagine você que João está lá na ilha de Pátimos e sabe que a igreja está sofrendo. Ele deve ter orado muitas vezes pela igreja. A igreja estava debaixo de grande perseguição, e esta igreja orava ao Senhor e pedia ao Senhor por socorro. E agora nesta visão Deus está mostrando para João: as orações de vocês fazem silenciar o céu. O céu fica em silêncio diante do clamor. O clamor dos cristãos não está se perdendo no ar. O clamor dos cristãos não está sendo esquecido. O clamor daqueles que choram por causa do nome de Cristo, por causa de suas vidas que estão sendo tiradas por causa do nome de Cristo, este clamor não está sendo esquecido, não está sendo ignorado. Muito pelo contrário, este clamor faz calar todo o céu, porque Deus está atento às orações, aos clamores, às lágrimas, ao choro da igreja do Senhor. Um segundo motivo porque o céu fica em silêncio é porque o céu fica em silêncio diante da atitude, o suspense daquilo que Deus vai fazer. O céu fica em atitude de suspense e tremor diante do julgamento de Deus que está por vir. Embora o mundo ignore o poder de Deus, embora nós homens, até mesmo nós cristãos, não temos a dimensão, a noção da dimensão de como será o juízo de Deus, a não ser pelas informações que temos nas Escrituras, o céu sabe. O céu conhece o Senhor, o céu sabe o poder do nosso Deus, o céu sabe o poder e a santidade do Senhor, e o céu sabe que aquilo que se faz debaixo do céu não será esquecido, e Deus não terá por inocente aqueles que atacam a sua santidade, que atacam o seu povo, que atacam a menina dos olhos de Deus. O céu fica em silêncio diante das orações
e diante da expectativa do que Deus vai fazer como resposta às orações. Isso é muito importante. Não é importante saber que as nossas orações fazem o céu parar? E nós simplesmente ignoramos esta prática que é tão necessária para a vida cristã como o ar e a água para a vida do nosso corpo físico. E pior, nós desperdiçamos as oportunidades de vermos e de testemunharmos e de darmos testemunho para os outros do poder de Deus, respondendo às nossas orações. Alguns já sabem, eu contei, eu quero contar isso aqui, aproveitar essa oportunidade, porque nós estamos falando sobre isso. Na nossa viagem à Missão Kaiowá na semana passada, tudo, graças a Deus, transcorreu super bem. E choveu, e a chuva é bênção do Senhor, mas tudo foi muito bom, tudo foi ótimo. Mas no início da nossa viagem aconteceu uma circunstância que nos tirou a paz momentaneamente. Mas depois Deus reverteu isso em um motivo de grande alegria. E uma história para nós contarmos muitas vezes. Nós estávamos levando aquele autoclave que eu contei para vocês, nós pedimos, e Deus nos abençoou e nós conseguimos levar dois, um usado e um novo. Tínhamos a nota fiscal do novo, ele foi entregue aqui na igreja, foi comprado no estado de São Paulo e foi emitida uma nota fiscal para o estado de São Paulo. Eu, completamente leigo sobre isso, e quem estava comigo também parece que é a mesma coisa. Nós embarcamos isso no ônibus, eu dei a nota fiscal para o motorista, caso ele precisasse para alguma coisa. Quando nós entramos no estado do Mato Grosso do Sul, na travessia lá tem um posto do Cefaz, da Secretaria da Fazenda Estadual, e nós tivemos que parar lá. E aí, quando o motorista, 3 horas da manhã, apresentou a documentação do ônibus e essa abençoada dessa nota fiscal, o fiscal que estava lá simplesmente disse: olha, vocês vão ficar por aqui mesmo, porque daqui para frente vocês não vão, porque vocês estão sem nota fiscal desse aparelho aí, que inclusive é caro. E aí mandaram me chamar, eu entrei lá na sala do encarregado lá, e ele não olhava nem na minha cara, e me tratou com uma grosseria impressionante. Eu estava com o Carlinhos Teres, o pastor Carlos Teres comigo, e ele não olhava para nós, ele não quis se identificar, não quis dizer o nome. Eu perguntei qual era o nome dele, ele não quis falar, e ele disse o seguinte: cadê a nota fiscal desse produto? Eu falei: a nota fiscal está aí, é essa daí. Não, essa nota fiscal é para o estado de São Paulo, o senhor está trazendo um negócio para dentro do nosso estado, e o senhor não está recolhendo imposto, e não tem a nota fiscal, e eu não posso deixar isso aqui passar, isso aqui não vai para frente. Eu falei: tudo bem, então a gente deixa isso daqui num almoxarifado de vocês aqui, e amanhã vem um carro com uma outra nota e pega. Ele falou: não, o senhor não está entendendo, eu não tenho almoxarifado, não tem pátio, isso não vai ficar aqui em lugar nenhum, e vocês não vão para frente. Eu falei: tudo bem, então deixa a gente voltar. Não, vocês não podem sair daqui, você entrou com um negócio no meu estado, como é que você vai sair daqui? Eu falei: o que o senhor quer que eu faça? Olha, eu quero que o senhor me apresente uma nota. Eu falei: mas são 3h30 da manhã, eu estou com ônibus com 45 passageiros, o que eu vou fazer? Eu não sei o que o senhor vai fazer. Eu falei: tem mais alguém com quem eu posso falar? Tem o meu chefe, mas meu chefe chega às 6, o senhor espera até o horário das 6, então fala com ele. Aí nós saímos, daí a gente conversa com um, conversa com o outro. Acordei uma meia dúzia aqui em Itapeva, e aí me deram uma série de alternativas. Bati na porta do homem, entrei, fui lá falar com ele, ele novamente foi grosso e disse: olha, não tem o que fazer, o senhor volte para lá e espere até às 6, quem sabe o meu chefe tem uma solução para você, mas eu não tenho o que fazer. Saí novamente, liguei para mais uma meia dúzia, acordei mais uns 5 aqui em Itapeva, liguei para ele, entrei na sala de novo. Nessa terceira vez que eu entrei na sala, ele me expulsou da sala, eu e o Teres. Olha, senhor, por favor, o senhor espera do lado de fora, quando eu quiser falar com o senhor, eu te chamo aqui dentro, mas não tem o que fazer, o senhor, não tem nada que o senhor me falar vai resolver esse problema. E aí nós saímos, e aí aquilo que a gente deveria ter feito na primeira vez, a gente fez na terceira. Chamei o povo do ônibus inteiro, falei: Provérbios 21, versículo 1 diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e Deus inclina ele do jeito que quer. Então nós vamos orar e vamos pedir para Deus inclinar o coração desse fiscal aí do jeito que Deus quiser. Se for para a gente voltar para casa, então que também libere a gente para voltar para casa, mas se não, que ele abra o caminho. E nós oramos, e quando foi 6h10, esse cidadão que foi grosso comigo, que não falou o nome para mim, nem para o Teres, que não queria conversar com a gente,
com uma cara feia, emburrado, cara baixada, não olhava para falar com a gente, saiu na porta e veio: pastor, deu um tapinha nas minhas costas, falou: o senhor pode ficar tranquilo, em paz, avisa o teu povo para ficar sossegado, não ficar ansioso, que vocês vão embora já já. Estou conversando com o meu chefe, ele vai liberar vocês, vocês vão poder fazer a missão de vocês, e está tudo muito bom, está tudo muito bem, senhor, fique tranquilo. O pastor Teles olhou para mim, eu olhei para ele e falei: não estamos entendendo nada. Aliás, estamos entendendo tudo. O céu ficou em silêncio e Deus respondeu a nossa oração. E daí veio o chefe dele lá, o chefe falou: pastor, muito gentil, educado, posso ver o que vocês estão levando? Eu falei: pode. Fui lá, abri a caixa, ele olhou a caixa, e depois de ver a caixa ele falou: olha, não é o caminho natural. Quando o senhor vir para um outro estado trazendo um produto novo, o senhor tem que trazer uma nota fiscal para o endereço do estado onde o senhor está levando o produto. Mas eu sei que o senhor está levando para o hospital, vai ajudar o povo do Mato Grosso, então eu vou bater o carimbo na nota do senhor, mesmo sendo de São Paulo, e o senhor pode ir embora e vá em paz, que com a gente aqui está tudo certo. Resposta de oração. Resposta de oração. As irmãs que estavam lá, os irmãos, cabelo branco, gente nova, gente velha, pediu a Deus, o Deus que inclina e move o coração dos homens como Ele quer. E a gente fica brigando com as pessoas, fica tentando se degladiar com coisas que na realidade nós deveríamos estar colocando em oração diante de Deus, porque as orações do povo de Deus silenciam o céu e Deus responde às nossas orações. Nós não vemos coisas assim acontecendo o tempo inteiro porque nós não oramos o tempo inteiro. Essas histórias são escassas na nossa vida porque nós oramos escassamente, nós oramos muito pouco.